Olá, povo de Deus. Quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, 21 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 6, 19 e 23 e de Lucas 12, 49 e 53. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça em vista da vossa santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que frutos colhieis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito já se falou que Paulo tinha sofrido influências das filosofias gregas e adquirido uma linguagem no estilo platônico que tanto antepõe carne, matéria e espírito, e sempre em detrimento daquelas. Hoje nosso texto dá provas mais que suficientes para mostrar que Paulo vê o corpo com seus membros todos a serviço da justiça e como instrumento apto para a santificação. Toda a questão está nas nossas opções na vida, fruto de nossa liberdade. Paulo é profundamente convicto de que quem optou por Jesus Cristo começou um processo na vida de conversão e de liberdade que vai culminar com a graça da vida eterna em Jesus Cristo. Ele faz comparação da vida do passado, submissa ao regime da lei antiga, que servia para revelar que a pessoa era pecadora, mas em nada ajudava no processo de libertação. Passado de escravidão e presente de libertação, mas não como um passe de mágica. Essa passagem se dá por meio de um processo contínuo rumo à santificação. Por isso ele diz: frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Costumo dizer que até que a tampa do caixão baixe, estamos no processo de santificação, pois até nos momentos que antecedem nossa partida final, somos cobrados a ter nossa mente e coração voltados para o bem. Lucas 12, 49 e 53. Disse Jesus a seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Honestamente falando, se lermos esta passagem do Evangelho num ambiente onde a Bíblia não é conhecida e escondermos sua fonte, quem diria que são palavras de Jesus? Tão habituados pela ideologia atual que prefere o Jesus manso e humilde de coração como forma de amansar o povo, essas palavras soam totalmente destoantes. Um seguidor do governo atual, depois de ouvir essas palavras,
logo diria que é discurso de comunista. Como? Acho que desta vez Jesus exagerou. Dizer que veio estabelecer a divisão? Como é possível? Não foi Jesus que na última ceia rezou para que todos tivessem um só coração, uma só alma? Não foi ele mesmo que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas? Porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Será então Jesus contraditório? Nada disso. É preciso saber para quem Jesus é fogo e para quem ele é fardo leve. Para quem está cansado de tanta opressão, Jesus é um alívio. Mas para quem oprime, ele é ocasião de queda e tormento. Portanto, o Jesus manso e humilde o é para quem dele precisa de acolhida e alívio frente ao sistema que descarta pobres e oprimidos. Jesus é aquele que vem trazer o fogo e a divisão para quem vive do ódio e da pregação do ódio. Impressionante. Um dia, numa celebração, numa comunidade eclesial de base na periferia de uma grande cidade, depois de ler essa passagem do Evangelho, uma senhora me pediu a palavra e disse que havia se identificado profundamente com a palavra lida. Relatou sua experiência de explorada em casa e no trabalho, e que era constantemente obrigada a se calar quando reivindicava seus direitos em casa e no trabalho. Marido e filhos achavam que ela devia se submeter, porque essa era a sina da mulher. E ela, que tinha aprendido com o evangelho na comunidade, que lugar de mulher não está restrito à cozinha, pois Jesus havia dito que Maria tinha escolhido a melhor parte, que nada lhe seria tirado disso, ao optar por ouvir a palavra, ao invés de se matar nos afazeres domésticos, como fazia sua irmã Marta. Comunidades eclesiais de base se constituem em espaço onde o povo tem o protagonismo, porque fala, participa, discorda do padre, se ele se omite diante da palavra de Deus. Templo grande é espaço onde só o padre fala e o povo o escuta passivamente. Comunidades pequenas permitem uma participação mais efetiva dos leigos e leigas. A palavra de Deus é sempre aí confrontada com a vida e a vida iluminada pela palavra. Nessas comunidades, não é preciso muita exegese e hermenêutica para explicar o trecho do Evangelho de Lucas de hoje, pois o povo entende rapidinho qual é o fogo, qual é a divisão que Jesus traz. E é aí que, neste contexto, em que os pequenos das comunidades entendem, se identificam com a palavra de Deus, que a gente entende quando Jesus orava ao Pai e dizia: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Então é uma oração de louvor de Jesus e que a gente pode repeti-la depois de uma experiência nas comunidades junto dos pobres,
que eles entendem a palavra lida, porque bate com a sua experiência existencial, com a sua vida. Então, repitamos com Jesus: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Um beijo no seu coração.